Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos agora falar sobre Provérbios, capítulo 27. Capítulo muito importante. É uma sequência dos outros provérbios que se iniciaram aqui no capítulo 26, tá? Então, havia alguns provérbios no capítulo 26 sobre o tolo, nós já falamos sobre ele, né? Falamos também sobre os provérbios acerca do preguiçoso. E aí agora entra a sequência de outros provérbios. Muitos provérbios Salomão já havia falado, né? Alguns mudam muito pouco o contexto, mas também se aplica. E a gente vai estar falando aqui sobre Provérbios capítulo 27, tá bom? Depois nós vamos fazer o 28 e 29, que são os dois últimos provérbios, capítulos, né, que se refere aos provérbios de Salomão. E por fim a gente chega nos dois últimos provérbios que não são de Salomão, para terminar essa sequência de estudos sobre provérbios, né, que tem sido muito útil, porque provérbios tem falado de coisas importantes para a nossa vida, né? Eu mesmo acabo vendo assim, coisas que a gente erra na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, e depois a gente fala, poxa vida, se eu tivesse lido isso aqui antes, eu teria aprendido, né? Então você vê que a palavra de Deus ela traz para nós a sabedoria para lidar com pessoas e para lidar com a gente mesmo, tá? Existem coisas que a gente faz pensando que estamos fazendo certo, e nós vamos ver isso aqui hoje nesse provérbio, mais uma vez Salomão vai falar sobre isso, e a gente percebe e fala assim, poxa vida, eu não estava fazendo certo, eu estava entrando em uma armadilha pensando que era para ajudar as pessoas, né? Então vamos lá. Provérbios 27, verso 1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Como eu fiz um devocional completo do livro de Tiago, isso aqui ficou na minha cabeça, tá? Apesar que aqui tem uma referência, tá vendo a letrinha A aqui? Muita gente não sabe usar essa ferramenta, né? Isso aqui são as variantes cruzadas. Então, quando você tiver na sua Bíblia uma letra pequenininha sobrescrita, né? Seja um A, seja um número, né? O número 1, 2, 3, você olha embaixo, geralmente tem aqui, ó, letra A, tá? Então, você tem aqui 27, 1, ou seja, capítulo 27, verso 1. Então, você tem aqui, ó, Tiago 4, 13 a 16. Essa Bíblia minha aqui não tem muitas referências, não. Eu tenho outra que tem mais referências bíblicas aqui. É uma Almeida Revista e Corrigida. Tem muitas referências aqui, né? Deixa eu pegar ela aqui para mostrar a vocês, tá? Você vai ver a diferença. Como que ela tem muitas referências mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então ela tem muitas referências. A diferença é que ela não tem letrinhas, né? Se você procurar no texto, não tem aquelas letrinhas. Então você vai procurar pelo versículo, tá? Então a gente está aqui no versículo 16 de 1 Reis. Então você vai procurar aqui no versículo 9, versículo 11, versículo 12, tá vendo? Mas são muitas referências. Então essa Bíblia que eu gosto, aquela que eu falo lá no curso bíblico online, né? A Bíblia Velha, ela tem muitas referências. E ajuda se você não tiver uma outra ferramenta para poder fazer pesquisa, tá? Vamos lá. Olha que legal, irmão, lá da Espanha, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Ó, vamos lá. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Eu queria ler esse provérbio na interpretação de Tiago. Tiago 4, 13 a 16. Por quê? Ali Tiago fala sobre a soberba. Porque você falar o que você vai fazer amanhã é soberba. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar alguma coisa aqui para marcar. E aí ele fala assim, Provérbios 4, 13 a 16, né? Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos o ano e faremos negócios e teremos lucros. Então, você que está falando o que você vai fazer amanhã. Aí ele fala, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Paulo fala isso aqui várias vezes nas suas cartas. Se Deus permitir, se Deus quiser, né? Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões.
Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Esse último verso aqui parece estar descontextualizado, mas não está não. E é um alerta para nós, né? O pecado não está só na prática do mal. Não é só fazer o mal que é pecado. Se você sabe fazer o bem e deixa de fazer, a omissão também é pecado, tá? Então, esse texto de Tiago aqui está relacionado com esse primeiro provérbio, né, do capítulo 27. Então, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe que ele trará a luz. Deixe que os outros o louvem. Deixe outras pessoas elogiarem você, né? Então, a pessoa que se gaba, ela está buscando louvor e isso faz parte também da soberba. E isso mostra a pequenez dela. Se uma pessoa, ela mesma se autoelogia, essa carência, né, de like, vamos dizer assim, essa carência de elogio que a nossa sociedade tem passado hoje, ela faz com que não haja glória nisso, tá? Então deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, e não você mesmo. Agora ele entra num provérbio falando sobre a ira, sobre a inveja, né? Pesada é a pedra e a areia também. Para quem carrega saco de areia sabe disso. Mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Então, um insensato, ele não tem limite para poder aplicar sua ira, tá? Então é mais pesado que a pedra do que a areia. É isso que ele está dizendo. Porque uma pessoa que é sábia, ela também fica irada, mas ela vai saber lidar com essa ira. E se ela der vazão a essa ira, ela vai saber limitar essa ira. O insensato não. Cruel, olha, eu falo de crueldade, cruel é o furor. E impetuoso ou forte é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? O que ele está dizendo aqui é que a inveja é pior do que a fúria. A inveja é pior do que a ira, tá? Então, é como se ele estivesse falando assim que o ódio é cruel, né? Mas a inveja é pior ainda, tá? Olha, a inveja é um negócio terrível. Foi por causa da inveja que Caim matou Abel, né? A inveja, ela tem produzido todo tipo de mal. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então, assim, é melhor uma crítica que é franca do que um amor escondido. De certo modo, essa crítica franca tem um propósito de poder trazer vida para você, né? Edificação. E o que é o ruim do amor encoberto, né? Às vezes eu vejo as mulheres sempre cobram, porque os homens não têm muito costume de falar que ama, né? E ela fala assim, você não demonstra o seu amor. Por mais que saiba que ama, mas o amor tem encoberto, né? E isso é ruim. Você vê que expor o amor não é uma coisa antimachista, né? Vou falar assim, antimacho, né? Não é machista, mas antimacho. Por quê? O próprio Salomão, ele expõe o amor ali em Cantares de Salomão. Aquilo ali é a Bíblia mostrando para nós que o comportamento do homem para com a esposa, ele pode sim ser um comportamento dócil, ele pode ser um comportamento amoroso, apaixonado e que se expõe, né? E aí é um ensinamento para nós, que é tão bonito aquele Cantares de Salomão, né? Eu costumo brincar que são as cantadas de Salomão. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Ou seja, aquele amigo que quer o nosso bem, mesmo quando ele fere, ele está trazendo o bem para nós, né? E o que seria essa ferida feita por quem ama? É quando a pessoa fala aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, o inimigo, ele te abraça, né? Mas esse beijo, esse carinho de quem te odeia não é verdadeiro. Então é melhor um amigo que fala na sua lata, né? Vamos falar assim, na sua cara, o que você precisa ouvir, ou seja, uma verdade que te confronta, do que uma mentira que te consola, tá? E eu falo, o amigo de verdade é aquele que fala que a sua boca está fedorenta, tá? O amigo de verdade é aquele que fala, olha, tem um feijão no seu dente. Porque quem não te avisa, ele vai ficar zombando de você, tá? Quem está farto, pisa o favo de mel. Ou seja, quem está com o estômago cheio, até o mel, que é bom, ele rejeita, né? Ele já está cheio. Mas para a pessoa que tem fome, né, até a comida amarga se torna doce, até o que é amargo é doce. Aqui está falando assim que a pessoa,
quando ela come mais do que precisa, né? Quando ela tem muito, ela desperdiça. Basta você observar uma região onde, por exemplo, onde há uma mina de água, né? E eu não estou falando de desperdício até no aspecto ruim, não. Até naquilo que é natural. Por exemplo, quando você vai numa roça e você tem uma mina de água, é impossível parar aquilo ali. Então você deixa aquela torneira aberta 24 horas, não tem como parar aquela torneira, né? Mas para quem está num deserto, por exemplo, até um pouquinho de água já é um alívio, né? Como a ave que vagueia longe do seu ninho, olha que versículo, assim é que anda vagueando longe do seu lar. Isso tem vários sentidos, tá? O primeiro sentido é que uma pessoa longe de casa é como um passarinho longe do seu ninho, ou seja, não tem lugar melhor de estar do que na sua própria casa. Mas também há uma aplicação. Quando uma ave sai longe do seu ninho, ela deixa o seu ninho desprotegido, né? Assim também é que quem anda vagueando, né? Longe do seu lar, tá? Então você dentro da sua casa, quanto mais você puder evitar ficar saindo e deixando seus filhos ali, etc., você vai acabar deixando sua família desprotegida. Como o óleo e perfume, aqui no caso é o azeite e o incenso, alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial, ou seja, o conselho de uma pessoa sincera, tá? Então, isso vai te fazer você confiar mais. Pessoas que aconselham de forma sensata, elas querem o seu bem, tá? E isso é bom para o seu coração, assim como o azeite e o incenso, o óleo e o perfume, né? Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Olha, o amigo do seu pai geralmente vai ser seu amigo. Isso é uma coisa interessante. Às vezes a pessoa nem te conhece, mas fala assim, olha, eu gostava muito dos seus pais, né, do seu pai, da sua mãe. E essa pessoa passa a te tratar bem baseado no relacionamento que ela tinha com o seu pai, né, ou com a sua mãe. Então, ou com o seu avô, não importa. Então, não abandone seu amigo nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale um vizinho perto do que o irmão longe, né? Isso aqui lembra daquele provérbio que ele fala que há amigos mais chegados do que o irmão, né? Meu filho, seja sábio. E aqui é óbvio que ele está nos instruindo a ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, tá? Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Ou seja, né, eu vou ser feliz se você for sábio. Eu vou dar uma resposta certa para aquelas pessoas que me criticarem. O prudente, deixa eu aumentar aqui, subir. O prudente vê o mal e se esconde. Isso aqui ele já tinha falado desse provérbio. Aqui em Provérbios 22, é exatamente o mesmo provérbio, tá? Então, ele fala assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Então, eu dei até o exemplo de alguém que está numa rua e ele vê uma pessoa ali que, por exemplo, está assaltando alguém, né? Então ele vê o mal e se esconde. Mas o ingênuo está olhando para baixo, está desapercebido, distraído, mexendo no celular. Ele segue em frente e sofre as consequências, né? Que se tome a roupa, também esse provérbio Salomão já tinha citado, né? Que se tome a roupa daquela pessoa que fica por fiador, de um estranho. Que ela sirva de penhor, essa roupa, sirva de penhor quando ele se obriga por uma mulher estranha. Tá vendo a letra E aqui? Então, esse provérbio também foi citado, Provérbios 20, 16. Olha que interessante, aqui você está pensando que vai fazer o bem, né? Ficar de fiador. Mas o ficar de fiador, essa já deve ser a 7ª vez que Salomão fala sobre não ficar de fiador para uma pessoa estranha. Isso significa o quê? E aqui, pior ainda, ele está ficando por uma mulher estranha. Nesse caso aqui especificamente, ele está falando de alguém que está ficando de fiador para uma amante. Tá? O sentido é basicamente esse aqui. Tá? Mas vamos lá. Deixa eu só conferir o texto hebraico aqui. Como é que está essa... por uma mulher estranha, Nocre. O sentido é estrangeiro, mas tem um sentido de mulher também.
estrangeiro e estranho tem um sentido próximo, dependendo do contexto. Se alguém bendiz ao seu vizinho em voz alta logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. Talvez você não entendeu isso aqui. Na verdade é o seguinte, imagina você, acorda o seu amigo de manhã, bom dia, né? O seu cumprimento vai parecer que é uma maldição, é uma bênção, mas né, parece uma afronta. A pessoa ainda está meio sonolenta e você grita, bom dia, como vai? Né? Tipo assim, acorda, tá dormindo? Então, esse é o provérbio, ou seja, vai cumprimentar alguém de manhã, seja brando as suas palavras, não seja aquela coisa assustadora, né? Tá? Porque até aquele que é bênção, Deus te abençoe, né? Vai parecer a maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes, né? Eu até falei sobre esse provérbio passado, teve vários provérbios que ele toca sobre isso aqui, uns 2 pelo menos. O que é aquela goteira contínua? Você está num dia de chuva e aí, por acaso, tem uma goteira batendo em alguma lata lá fora. Tam, 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 e você querendo dormir. Você não vai conseguir dormir, né? Aquela goteira te irrita. Ou às vezes uma goteira pingando no chuveiro, ou às vezes né, na pia da cozinha, alguma coisa assim. Aquela goteira ela vai te irritando e você tem que arrumar um jeito de estancar aquela goteira, né? A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes, ou seja, porque ele está falando com o rapaz, com o filho, evidentemente ele vai depois aconselhar a filha, né? Aí ele fala assim, conter essa goteira, né? Ou conter essa esposa briguenta seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Ou seja, o que você pode fazer para que ela fique calada, né? Você já procurou, por exemplo, fazer o vento parar ou pegar o óleo na mão? O óleo vai escorrer, é difícil, né? Então, por isso que eu sempre falo com os namorados e namoradas. Conheça bem as pessoas que você está se relacionando, tá? Versículo para amizade. O ferro se afia com o ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. Ou seja, as pessoas aprendem umas com as outras, tá? Da mesma forma que um ferro afia outro ferro, então você e seu amigo são parecidos. Então vai haver atrito no relacionamento? Vai, mas esse atrito está levando vocês à maturidade quando vocês vencem esse atrito. Isso serve para amizade, serve para o relacionamento do casal também, tá bom? Quem cuida da figueira, a figueira dá figo, ou seja, dela que você vai ter o fruto para se alimentar. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor, o seu patrão, será honrado. Então, se é do seu patrão que sai a sua comida, assim como da figueira que sai a sua comida, que é o fruto, se você cuidar bem da figueira, você vai comer o fruto da figueira. Se você tratar bem o seu patrão, você vai ser honrado. E aqui ele não está falando de bajulação, tá? Os provérbios de Salomão são contra a bajulação. Todo bajulador é mal visto na Bíblia, né? Então, o bajulador ele é mal visto. Não é aquela pessoa bajuladora, mas é a pessoa que é honesta e a pessoa que ela é fiel. Fidelidade e bajulação são duas coisas diferentes, tá? Como a água reflete o rosto, ou seja, a água é uma espécie de espelho, né? Assim o coração reflete o que a pessoa é. Então, da mesma forma que a água reflete claramente o seu rosto, o coração de uma pessoa, quando é exposto, mostra quem a pessoa é de fato, e não aquela máscara, aquela persona que ela apresenta diante da sociedade, tá? Então, muitas vezes, o coração da pessoa pode ser exposto, principalmente em momentos de pressão, tá? O mundo dos mortos, aqui a palavra é Sheol, que é Hades, né? O Hades e o abismo. A palavra abismo aqui vai ser Abaddon. Abaddon aparece até em Apocalipse, né? Então, o Hades e o Abaddon, o mundo dos mortos, Sheol e o abismo, nunca se fartam. E os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Então, veja bem, o que ele está dizendo aqui? Os olhos do ser humano nunca se satisfazem, tá? Eu entendo isso aqui como um alerta contra a cobiça. Porque os olhos do ser humano, ele nunca vai se satisfazer.
Então, esse aqui é um alerta, tá? Agora, o desejo das pessoas também, né? Não se satisfaz nunca. Como o crisol prova a prata, e a prata tem que ser provada porque ela não vem pura, né? Ela vem sempre misturada. Então você tem que purificar a prata para ela ter valor. E o forno prova o ouro, ou seja, o ouro é purificado pelo fogo. Assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Então a pessoa pode ser posta à prova, né, por meio do elogio. Então o bom nome que a pessoa carrega e etc e tal. Então eu costumo dizer que os elogios eles têm dois lados, né? É normal elogiar uma pessoa quando ela faz o seu trabalho bem feito, e isso é correto, isso é bom, mas a pessoa que recebe o elogio, ela é provada. Por exemplo, muitos pregadores, vou dar um exemplo de igreja, tá? Muitos pregadores, eles caem no início da sua jornada de pregador. Por quê? Eles começam a pregar e aí, às vezes, eles até dão uma palavra boa, né? De maneira que as pessoas compreendam o início, o meio, o final da mensagem e fazem uma aplicação boa. E aí o que acontece? Quando ele desce do púlpito, as pessoas elogiam. E aí o coração dessa pessoa vai ser provado. Por quê? Se ele está fazendo aquilo para a glória de Deus ou para a glória de si mesmo. E quando ele recebe elogio, não que isso seja ruim, mas aí se ele recebe isso para ele, o que ele vai fazer? Ele vai agora querer pregar de novo, mas não para o interesse de ganhar almas, mas de ganhar elogios, que são o que reflete nas redes sociais hoje, likes, né? Então, o que ele está em busca não é a busca de tocar o coração das pessoas, de que as pessoas venham ser salvas, vidas venham ser restauradas, quebrantadas e convertidas ao Senhor Jesus Cristo, mas para que ele receba de novo tapinha nas costas, para que as pessoas digam, nossa, como você prega bem, né? Então, o homem é provado pelos elogios que ele recebe. Isso é perigoso. Eu costumo dizer que se Satanás não conseguir te derrubar, te jogando numa cova, né, lá no buraco, ele vai te derrubar te colocando num pedestal, tá? Então, se Satanás, guarda essa frase com você para você nunca esquecer. Se o diabo não conseguir te derrubar, né, te destruir, te jogando numa cova, ele vai tentar te destruir te colocando num pedestal, porque é uma estratégia perfeita. O orgulho humano, o ego, né, é uma coisa terrível, tá? Por isso que nós precisamos estar crucificados com Cristo. Não importa que eu cresça, importa que ele cresça e eu diminua. Isso disse o maior homem nascido de mulher, segundo Jesus, né? João Batista disse isso. Mesmo que você moesse o insensato, ou seja, você cortasse ele no couro, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Tá? Então, por isso que ele fala, ensina o seu filho, ensina a criança, enquanto ele está a tempo de ser moldado, enquanto ele está a tempo daquele período em que ele precisa deixar de ser insensato para ser um sábio. Porque depois que ele se torna um insensato amadurecido não no sentido de inteligente, mas apodrecido, vamos dizer assim, né, na insensatez, você pode moer ele, que não vai resolver nada, tá? Você pode socar ele como um cereal no pilão, que ele não vai mudar, ele vai continuar sendo assim, tá? E aí, é claro, depende do milagre de Deus para essa pessoa, tá? E aí você vai entender por que as ideologias elas estão cada vez com mais sede nas crianças, tá? Porque a criança, se eles conseguirem tornar essa criança um tolo desde a sua infância até a adolescência e entrar na juventude ali como um tolo, é quase impossível, só Deus mesmo. É impossível praticamente aos homens a fazer um tolo se tornar um sábio. Então as ideologias, assim como a própria palavra de Deus, ela fala para você inculcar a palavra de Deus no coração da criança, né? Para que quando ela vem crescer não venha se desviar. Ou seja, quando fala disso, aquilo vai estar impregnado na mente da pessoa, a pessoa vai entender a palavra de Deus, aquilo vai estar lá no fundo do coração,
né? Agora, a insensatez é a mesma coisa. A insensatez que, infelizmente, a agenda da ONU no mundo todo está fazendo isso, ela vai gerar adultos literalmente idiotas. Não tem outra palavra para dar, não, tá? São tolos. Procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, né? Isso aqui está falando de quê? Procura conhecer as suas ovelhas, é da onde vem a sua fonte de renda, certo? Então, lembra que ele está falando do contexto pastoril. Salomão ainda está naquela época em que Israel todo é agropecuarista, né? Então, ele fala, procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Isso aqui você vai aplicar, por exemplo, muitas empresas, às vezes, o proprietário não faz nem ideia de como que está as finanças direitinho, né? Aí depois a coisa vai piorar. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, isso aqui tem uma ideia assim, mais ou menos de... Primeiro você corta o feno, né? Aparecem os renovos. Ou seja, aí você vai cortar os capins ali que começa a surgir. E se recolher o capim dos montes, então os cordeiros ou as ovelhas lhe darão lã para a roupa. Então seria assim, primeiro você corta o feno, depois você corta o capim dos montes, enquanto você espera que o feno cresça de novo, né? Aí você vai poder fazer roupa com a lã das ovelhas. E você vai comprar mais terra com dinheiro, tá? Que você pegou dessa lã. Para pagar o campo, os bodes serão vendidos para pagar o campo e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, lá em cima, para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Então ele está dando uma estratégia, né? Ele fala, procura conhecer lá como é que tá as suas ovelhas. E ele fala, você corta o feno, depois você corta o capim dos montes, enquanto você espera que o feno cresça, né? Aí sim, você pode fazer roupa com a lã das ovelhas, comprar mais terra. Você vai vender os bodes, comprar mais terras com o dinheiro que você ganhou com a venda desses bodes, né? E as cabras vão dar leite. Eu não sei se você já tomou leite de cabra, né? Ele é um pouco mais forte. Eu tomei leite de cabra quando eu era criança e adolescente. Inclusive, eu morava nessa mesma casa que eu tô aqui. E a gente tinha uma cabrinha ali. Aí eu e meu irmão pegava um copinho de café, ia lá na cabrinha, tirava o leite direto no copo, dava até espuma. Eu não sei se caía carrapato e pelo, mas a gente tomava tudo, era uma delícia, uma maravilha. Bom para a saúde, né? Meus irmãos, um forte abraço para todos vocês. A gente vai continuar Provérbios de Salomão, só falta 4 capítulos. Você que está acompanhando aí, né? Amanhã a gente começa capítulo 28, então falta só o 28 e 29, que são os dois últimos Provérbios de Salomão, né? Aqui, ó. E aí depois a gente entra... Opa, volta aqui, rapaz. Aqui, ó, as palavras de Agur. Esse provérbio 30 não é de Salomão, mas Salomão coloca ele aqui, né? Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. E aí é muito profundo esse provérbio. Olha essa pergunta que ele faz aqui, ó. Quem subiu ao céu e desceu? Parou para pensar? Quem subiu ao céu e desceu? Agora... E o provérbio de Massá, né? E aí você tem também o provérbio 31, que é palavras do rei Lemuel de Massá também, que a mãe dele lhe ensinou, o último dos provérbios. Se você não viu, você pode voltar e ver todos os provérbios desde o capítulo 1, tá? A gente está procurando explicar todos os provérbios desde o início. Peço que você compartilhe com outros irmãos também. Ore por nós, que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.